tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Como é que passaram a semana? Bem, graças a Deus, né? E aí, estão estudando muito? Se vocês estiverem iguais aos professores estão, vocês devem estar estudando bastante. Mas é bom, né, gente, aproveitar esse tempo que nós estamos em casa aqui para aprender coisa nova, é muito importante isso. Então, eu vou recordar um pouquinho, lá do começo, né, quando a gente começou lá na escola, vocês aprenderam sobre o código Morse, que era um tipo de linguagem de comunicação muito usada no século XIX. Então, é um tipo existe um código, né, o código Morse, que é uma linguagem de sinais gráfica. Mas o que é isso, linguagem de sinais gráfica? Então, vocês lembram lá o que a gente tinha? Eu tinha pontos, né? Por exemplo, ponto e traço para representar uma letra. 2 pontos, né? Um traço, mais um pontinho. Então, nós temos um alfabeto inteiro representado dessa maneira. Então, é um sistema de comunicação. Hoje ele não é tão usado, mas ele já foi muito usado, né? A gente sabe disso, nós já falamos sobre isso. Então, vocês aprenderam um pouquinho sobre o código Morse. Se algum dia vocês se depararem com isso, vocês vão saber falar que foi criado lá por essa pessoa, foi muito usado, que é um sistema de comunicação e tal. Depois nós aprendemos sobre o pontilhismo, que é uma técnica de pintura, onde o pintor, em vez de ele dar pinceladas longas, ele trabalha o quê? Com pontinhos. Então ele mistura cores ali, vai criando superfícies, criando áreas com mais luz, com menos luz, com sombra, de acordo com a cor que ele usa. Depois nós vimos um pouco de figuras geométricas, nós estudamos o Tangram, que é aquele jogo chinês, né, importantíssimo para a gente assimilar conceitos de matemática. Eu quero retomar ele também, o jogo Tangram, assim que a gente voltar para a escola. Depois nós aprendemos também sobre o círculo das cores, lembram? Né? Aprendemos cores primárias, secundárias, cores complementares, cores quentes, cores frias, que as cores elas nos dão sensações, né? O vermelho, o alaranjado, o amarelo dão a sensação de calor. A gente sabe que se nós aplicarmos a cor num determinado desenho, ou seja, se eu aplicar a cor junto com a forma, eu posso transmitir uma ideia, um pensamento, um sentimento. Então é muito importante a gente aprender sobre isso. Depois, nós começamos a aprender sobre música, né? O que nós vimos, né? Nós somos seres assim que temos o ouvido, né? Que é um dos nossos sentidos, ele é aberto. A música, ela assim, ela está muito presente na nossa vida, a música, e nós começamos a aprender um pouquinho, né, sobre os tipos de instrumentos musicais, que eles se dividem em classes. Nós temos os instrumentos de sopro, de percussão, temos as cordas. Vocês aprenderam o que significa uma orquestra, que hoje a palavra orquestra não tem o mesmo significado que ela tinha antigamente. Vocês aprenderam o lugar onde os instrumentos ficam ali naquela formação de orquestra, né? Muito importante vocês terem esse conhecimento. E hoje o que a prancha número 20 vai trazer aqui pra gente é sobre registro de som. Então, por exemplo, a gente sabe que a pessoa que escreve, né, a partitura para uma orquestra sinfônica é uma pessoa que ela conhece muito bem música, né, aquela linguagem tradicional da música. Então eu fiz um desenho aqui para vocês, ó, de um pentagrama, né, pauta ou pentagrama. Então, o que é a pauta? A pauta são aquelas 5 linhas onde eu escrevo a música. A gente sabe que quando ela foi criada lá na Idade Média pelo monge Guido d'Arezzo, ela não tinha cinco linhas, não era o pentagrama, eram 4 linhas. Depois que foi sofrendo transformações e chegou a esse formato que a gente usa hoje, que é o pentagrama, né? Penta quer dizer 5. Então, o que nós temos para eu desenhar, para eu escrever a música, né? O desenho musical. Eu tenho as claves, né? Tenho a clave, essa aqui é uma clave de sol, tenho a clave de sol,
eu tenho a clave de Dó, tenho a clave de Fá, que são as principais. Depois eu tenho as notas musicais. Eu tenho sinais, né? Por exemplo, quando é para parar, quando é um som mais longo, um som mais curto, as divisões com barra, quando finaliza duas barras, tenho os tempos musicais, né? Por exemplo, uma nota aberta, uma bolinha aberta, se ela tem uma colcheia, uma hastezinha, se ela é colcheia, se ela é semicolcheia, ela vai indicar o tempo que aquele som deve durar. Então, para ler, para saber ler essa música aí formal, eu tenho que ter muito estudo, né? É um código de linguagem também, o código de linguagem musical, e existe também uma alfabetização para esse código aí, né? Que é uma alfabetização específica. Quem quer aprender música e saber ler uma partitura tem que entrar num curso de música, numa escola de música. Aqui no nosso colégio a gente fala assim, dá uma noção apenas para vocês, né? Pra vocês saberem do que se trata. Eu sei o que é uma orquestra, eu sei o que é um pentagrama, eu sei o que é uma clave musical, e eu sei, conheço os instrumentos, né, de uma orquestra, a classificação deles, mas hoje eu vou falar para vocês de uma escrita musical informal. O que é informal? É aquela que é o oposto do formal. O formal é essa aqui, ó, né? O pentagrama, as claves e as notas musicais, com as pausas e etc. Mas eu vou falar para vocês de um outro tipo de registro de som. Então eu fiz aqui para vocês, ó, aqui na prancha número 20 ela vai falar. Então, por exemplo, eu posso representar um som contínuo dessa maneira aqui, ó. Som contínuo, ó. Eu posso representar um som curto através de um ponto. Eu posso representar um som mais longo através de uma forma um pouco mais longa. Eu também posso representar um outro tipo de som, conforme as pausas que ele tem, com uma linha quebrada. Eu posso representar com uma linha curva. Então, o que eu posso? Com esse tipo de registro não formal, não tradicional, eu mesma posso criar sinais que representem sons. É isso que a prancha está falando aqui para vocês. Ele fala de um som curto, né, um pontinho som longo, do silêncio, fala também, né, da barra que divisional da barra e da barra finalizadora. Então ele dá algumas noções para a gente aqui, né, de como a gente pode fazer esse tipo de registro. Mas essa atividade que tem aqui na prancha, ela é principalmente para a gente, para vocês fazermos juntos na sala de aula. Então eu vou adaptar essa atividade aqui e nós vamos fazer ela principalmente na nossa live. Eu já vou colocar o som aqui para vocês ouvirem, né? Vou deixar a música, o áudio aqui na plataforma, mas eu vou colocar três desenhos para vocês aqui lá no grupo do WhatsApp, que eu quero que vocês copiem esses desenhos, ó. Estão vendo? Então eu tenho aqui, ó, vou ter a primeira folha, que vai ter esse desenhinho, que é bem simples. Depois eu vou ter a segunda folha, que é um outro desenho. Estão vendo? E eu vou ter 3 folhas, então. Então, eu vou deixar esse desenho aqui lá no WhatsApp para vocês, e vocês façam ele, porque nós vamos acompanhar. Então, eu vou colocar o áudio, vocês vão acompanhar dentro dessa gramática aqui, desse som. Depois eu vou colocar um outro som e vocês vão criar a própria gramática de como que cada um representaria esse som. Mas, como eu já disse, essa aula ela vai ser muito ativa na nossa live, tá bom? Então, quarta-feira, vocês deixem esse desenho prontinho que nós vamos usar, tá ok?
Então, espero vocês lá na nossa live de quarta-feira com esse desenho pronto. Não vão esquecer, tá bom? Uma ótima semana para todos. Beijão. Até mais.